Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, então estamos aqui em mais uma aula hoje de Simple Past, tá? Aula que muita gente tem dúvida quando que usa, quando que não usa, tá bom? Então, antes da gente começar a aula, já vai deixando o seu gostei, já vai deixando sua inscrição aqui embaixo, ativando o sininho, beleza? E bom, vamos lá para mais uma aula, pessoal. Bora lá! Vejamos aqui então, pessoal. Class 3 Simple Past. Vamos lá então, gente. Vamos ver o que esse cara fala pra gente. Bom, então, Simple Past é aquilo que ocorreu no passado e permanece no passado. Vejam bem, pessoal, é aquilo que já aconteceu. Lembra, não ocorre mais e nem vai acontecer. Não, é aquilo que já aconteceu, que ficou lá no passado. Beleza? Vejamos. Para ter essa ideia de que ficou no passado, de que ficou lá atrás, nós temos que ter essa seguinte frase na cabeça. Devemos colocar um advérbio temporal nas frases para especificar quando que a ação ocorreu no passado. Beleza? Então nós temos que colocar o advérbio temporal. O que é esse advérbio temporal? Ora, isso aqui que a gente usa todo dia. Yesterday, last week, last year, last night, 2 days ago, 10 minutes ago e por aí vai. Então ontem, semana passada, ano passado, noite passada, 2 dias atrás ou antes de ontem e 10 minutos atrás e assim vai. Last decade, last century, tá bom? Não importa. Tudo aquilo que for indicar o passado, aquilo que já aconteceu, nós vamos usar o advérbio temporal. Beleza? Aqui no Simple Past. Continuando, então vamos lá. O Simple Past positivo, numa frase positiva. Vamos lá, começando primeiramente com a conjugação dos verbos. Bom, então vai ser o Simple Past, a conjugação dele vai ser no passado simples para todos os verbos, sem exceção. Todos os verbos vão estar no Simple Past. E todas as pessoas são conjugadas da mesma forma. Então aquela regra de S, né, de mudar com terceira pessoa do singular, no passado simples não muda. Não muda nada. Então todas as pessoas serão conjugadas da mesma maneira. Por isso que é muito importante ter um sujeito. Mostrar quem é o nosso sujeito. A gente nunca pode esquecer dele. Tranquilo? Continuando, vamos lá. Continuando no Simple Past positivo, então, verbos são divididos em dois: os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos dar uma estudadinha neles. Vamos lá. Primeiramente, então, os verbos regulares, ou seja, que possuem regra. Eles são regulares, eles têm uma regra a ser seguida. Vamos lá. A regra geral, então, vai ser o quê? Acrescentamos ed no final dos verbos. Tá legal? Então, os verbos regulares, nós vamos colocar ed no final deles. Essa é a regra geral. Então, nós temos worked, played, enjoyed, talked e started. Tá bom? Beleza? Colocamos ed no final deles. E a exceção são quando os verbos terminam com a letra Y. O que nós vamos fazer? Acrescentar IED no final deles. Porém, o verbo terminado com Y tem que ser antecedido por consoante. Então, o melhor exemplo é studied, né? Termina em Y, antecedido de consoante, que é o D. Então, nós vamos tirar o Y e pôr IED. Então, nós temos studied, cried, tried, worried e assim por diante. Tranquilinho? Maravilha, pessoal. Agora, os verbos irregulares não possuem regra, tá legal? Ou seja, nós devemos decorá-los olhando em uma tabela de verbos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a tabela dos verbos irregulares, ok? Não vai ter todos os verbos, mas vai ter bastante. Vão ter uns 100, 150 verbos, mais ou menos. Veja, então temos que decorar, pessoal. Não vai ter uma regra especificamente. Então, speak vira spoke, make vira made e do vira did, ok? Esses são alguns exemplos de verbos irregulares. Tranquilinho?
Speak que é falar, né? Então fica falou. Make que é fazer, fica fez, né? E do que também é fazer, fica did. Tranquilo? Guardem bem esse did na cabeça. Então vamos lá, vamos ver a nossa estrutura do Simple Past na frase positiva. Então vai ficar sujeito. Lembra, não podemos esquecer do sujeito, nunca se esqueçam disso, meus queridos alunos. Verbo no Simple Past, ok? No verbo no Simple Past, que vai ser ou os verbos regulares ou os verbos irregulares da tabelinha que eu vou deixar na descrição, e mais um complemento, tá? Mais o restante da frase. Então, I worked yesterday, ou seja, eu, sujeito, worked, trabalhei no passado, yesterday, meu complemento, aqui com o meu advérbio temporal. Então, eu trabalhei ontem, I worked yesterday. She spoke to him this morning, ela falou com ele nessa manhã. He bought a new computer last month, ele comprou um computador novo mês passado. We had a serious conversation last night. Nós tivemos uma conversa séria noite passada. Tranquilinho? Bom, continuando. Agora o Simple Past negativo. Vamos ver o que acontece aqui. Uso do auxiliar did para todas as pessoas. Lembra que eu falei que tinha que deixar o did bem gravado na cabeça? É justamente por isso, porque ele vai ser o nosso auxiliar. Lembra, no presente simples, que foi nossa primeira aula, o auxiliar era o do, tá bom? Agora, aqui no Simple Past, o nosso auxiliar vai ser o passado de do, que é o did. Só que lembra, pessoal, o passado dos verbos é igual para todas as pessoas. Então, vai ser did para todo mundo, para todos os pronomes. Meu auxiliar vai ser did. Porém, como é uma negativa, então nós devemos usar o did mais o not, que é did not, que é o mesmo que didn't. Mesma coisa, did not, didn't, mesma coisa. Lembra? N apóstrofe T, abreviação de not. Então, did N apóstrofe T é o didn't. Ok? Fechou. E também, o mais importante, verbos são todos conjugados na base form, sem exceção. Todos os verbos vão ser conjugados na base form. Na verdade, só tem uma exceção, mas já vou falar dela daqui a pouquinho. Ok? Bom, vamos lá. Então, vejam, a nossa estrutura vai ser sujeito mais did not, que é o didn't, mais verbo base form, mais o complemento. Parece que é muita coisa, mas não é. Vejam, I didn't play e não I didn't played. Não, isso tá errado. Tem que ser I didn't play the piano yesterday. Eu não toquei piano ontem. Acabou. She didn't do her homework last week. Ela não fez a tarefa de casa dela semana passada. E percebam, she didn't do. Não tá errado, de forma alguma. Tá certo? You didn't wash the dishes this morning. Ou seja, você não lavou a louça nessa manhã. E he didn't stay here for very long. Ele não ficou aqui por muito tempo. Já era. Belezura? Bom, e agora o Simple Past na interrogativa, né? O Simple Past interrogativo. Vamos ver. Então, uso do auxiliar did para todas as pessoas. O did continua aqui. Agora não tem mais not, porque não precisa. Vejam, did será escrito e falado antes dos sujeitos, assim como era no Simple Present. A gente colocava o do antes do sujeito. Aqui no Simple Past nós vamos colocar o did antes do sujeito. Vejam, verbo na base form, da mesma maneira. Então vai ficar did I, did you, did he, did she, did it, did we e did they. Maravilha? Continuando então. Vejam, vai ser did mais sujeito mais verbo base form mais complemento mais o nossa question mark, nosso ponto de interrogação. Tranquilo? Vejam, did you work last week? Você trabalhou semana passada? Did they cook last night? Eles cozinharam noite passada? E did she run the marathon yesterday? Ela correu na maratona de ontem? Tranquilo? Bom, é isso então, pessoal.
E vejamos também a short answer. Lembra? A resposta curta, respostas de sim ou não. Só isso. Então vejam, sempre usaremos did ou didn't para short answer. SA é a abreviação de short answer. Então, did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? Yes, I did. Sim, eu joguei. Lembra, o auxiliar vai tomar a tradução do verbo principal. Vai tomar o lugar do verbo principal. Did you play soccer yesterday? No, I didn't. Ou seja, não, eu não joguei. E lembra, pessoal, tem que ser didn't. Não podemos falar no, I did not. Não, tem que abreviar. Mesma coisa para as outras pessoas. Did he study for the test? Yes, he did. Sim, ele estudou. Tá? E did he study for the test? No, he didn't. Não, ele não estudou. Maravilha? Bom, beleza. E agora vamos ver a maior exceção de todas, que vai ser o nosso verbo to be de novo. Né? Na nossa última aula nós estudamos ele no presente. Agora vamos dar uma estudadinha nele no passado. Vejam, pessoal, ele trabalha de forma independente. Ele não precisa de auxiliar. Ele vai ser o seu próprio auxiliar. E lembre, a tradução continua a mesma, ser ou estar. Porém, vai ser no passado. Então, era ou estava, ou éramos ou estávamos, eram, estavam, enfim. Ok? Pessoal, o verbo to be é um verbo irregular. Tá bom? Então, não existe, sei lá, bid, né? Não existe. O que vai existir vai ser was e were. Essas vão ser as conjugações do verbo to be. O verbo to be é o único verbo no inglês que tem duas conjugações no simple past. Tranquilo? Bom, vejamos. Simple past do verbo to be. Então, nós vamos usar was para I, he, she e it. Percebam, agora vai ser was para 4 pessoas. Então, I, he, she e it. E nós vamos usar o were, ok, were, para o we, you e they. Maravilha? Vejamos os exemplos. Então, vamos lá. Verbo to be, positivo primeiramente. Sujeito mais was ou were, mais complemento. Então, simplesinho. Sujeito mais was ou were, vai depender do sujeito, qual das duas conjugações nós vamos usar, e mais o complemento. Então, I was at work yesterday. Eu estava no trabalho ontem. You were here last Monday. Você estava aqui segunda passada. She was fine last night. Ela estava bem noite passada. E we were late for dinner. Nós estávamos atrasados para o jantar. Fechou? Bom, vejamos a negativa agora. Bom, o que nós vamos ter? Só ter que colocar o not na frente do was ou do were. Então vai ser sujeito mais was ou were not. De novo, depende do sujeito, que vai ser wasn't ou weren't, abreviado, e mais o complemento. Então, I wasn't at work yesterday, you weren't here last Monday, she wasn't fine last night, e we weren't late for dinner. Fechou. Ok? Os mesmos exemplos que eu usei aqui, porém na negativa. E nós também temos a interrogativa do verbo to be. Então, pessoal, quando nós vamos perguntar com o verbo to be no passado, nós temos que inverter o verbo to be com o sujeito. Então, vai ser was ou were mais sujeito. De novo, se for was ou were, vai depender do sujeito. Mais complemento, mais a interrogação. Então, was I at work yesterday? Were you here last Monday? Was she fine last night? Were we late for dinner? E acabou. Beleza? Então, mesmo esquema. Mesmos exemplos que eu usei. Só que agora para perguntas. Tranquilo? E para a gente terminar, nós temos também o verbo to be para as short answers também. Então, sempre usaremos o was ou were ou wasn't, weren't para short answer. Ok? Então, was he at home last night? Yes, he was. Sim, ele estava. Was he at home last night? No, he wasn't. Não, ele não estava. Were they at the party? Yes, they were. Sim, eles estavam. E were they at the party? No, they weren't. Não, eles não estavam.
Fechamos. Bom, então por hoje é isso, meus queridos. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pela paciência. Muito obrigado mesmo. Bom, aqui do lado vai ficar minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho e, bom, até terça-feira que vem. Goodbye, guys. Thank you.